Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje o tema que eu vou trazer para vocês é sobre o celular. Eu quero falar sobre como você vai focar tanto na sua vida que o celular vai perder a graça. Porque eu não sei se você já percebeu que hoje em dia, como tudo acontece muito rápido, a gente tá com o celular ali o tempo todo, mesmo quando a gente para um pouquinho, a nossa mente, ela não para, ela continua. Aí você vai lá, pega o celular por 2 minutinhos, quando você vê, passaram 40 minutos, passou 1 hora. Você abre uma mensagem, aí quando vê, tá lá, respondendo notificação, vendo vídeo, comparando sua vida, consumindo conteúdo, absorvendo a sua dopamina barata, e quando você vê, já se passou um tempão do seu dia que você ficou preso naquela tela, e aí você nem lembra mais o que você foi fazer ali. Você já viu? Já estava ali dentro do Reels. O problema aqui não é a falta de disciplina, é que o seu cérebro nunca mais descansou. Seu cérebro está o tempo todo com estímulos. Então o que ele busca? Mais e mais estímulos. E isso gera elevação do cortisol, mais e mais ansiedade. A gente está numa geração onde a gente é hiperestimulado o tempo todo de todos os lados. Então é muito barulho, é muito excesso, é muito conteúdo, é muita informação, é muito tudo. Tudo é muito rápido. Então, quanto mais estímulo você tem, menos presença você tem. Porque esses vídeos que a gente consome, né, de Reels, 1 minuto ali, eles, na verdade, você não tá aprendendo, porque você não absorve. Você sabe uma pincelada de cada coisa e você nem absorve aquele conteúdo. Então, quanto mais dopamina rápida, menos prazer você tem nas coisas simples. Mais tédio você sente quando você tá sem o celular. E talvez seja exatamente isso que o seu corpo tá cansado, de o tempo todo você ser hiperestimulado e você não ter presença, você não ter momentos de presença. Porque mesmo dormindo, mesmo produzindo, mesmo fazendo tudo, o seu cansaço continua. Porque ele não é só físico. Ele é cansaço mental, é cansaço emocional, é cansaço energético. E eu acho até que a gente já meio que normalizou essa aceleração. E o seu corpo, o corpo humano, ele não foi feito para sustentar isso, esse excesso de estímulos o tempo todo. Além disso, temos o café. A gente está sempre se estimulando de todas as formas, né? Querendo preencher vazios, como se a gente não conseguisse ficar ocioso, como não estar produzindo fosse algo ruim. Ó, eu não tô aqui nesse vídeo pra gente falar sobre tecnologia. O celular, ele não é o vilão, né? Existe o lado bom e o lado ruim da tecnologia. O problema é que a gente tem usado ele para se distrair, não para sentir. Então, toda vez que aparece esse vazio, você pega o celular. Se sentiu sozinha, pegou o celular. Você já experimentou almoçar sozinho, sem mexer no seu celular? É um grande desafio, porque você não tem uma companhia, mas você tem seu celular, então tá tudo bem. Só que não. Toda vez que vem a ansiedade, você busca um estímulo, como se toda vez que existe um silêncio dentro, você preenche. E aí, sem perceber, a gente acaba desaprendendo a estar presente, a viver no aqui e no agora. Então, muito provavelmente você já percebeu como é difícil assistir um filme sem mexer no celular. Comer sem ouvir um podcast, sem vídeo, esperar algo sem algum estímulo, né? Tá ali no trânsito, tá escutando um podcast, tá ouvindo música. A gente desaprendeu a ficar sozinho, sem ansiedade. O nosso cérebro, ele foi condicionado à recompensa instantânea. O que é essa? Dopamina. Isso mudou e tem mudado literalmente a nossa química cerebral. Então, quanto mais dopamina rápida, menos tolerância ao tédio. E o tédio, ele é justamente o portal da criatividade, da clareza, da conexão consigo mesma. É no tédio que vem a sua criatividade, que vem as suas melhores ideias, os seus insights. Só que hoje as pessoas têm tanto medo do silêncio, porque no silêncio, o que acontece? Você encontra você tem que dar de cara com você, com os seus pensamentos. E eu acho que o maior medo da nossa geração não é ficar sozinho, é encontrar a própria mente sem distrações, é conseguir ficar com seus próprios pensamentos. Você não é os seus pensamentos, mas é você conseguir estar consigo mesmo, sem estímulo, sem ninguém, sem celular. O seu cérebro hoje, ele recebe mais informação em um dia do que as pessoas recebiam em meses antigamente. É notícia,
é Reels, é comparação o tempo todo, isso tem prejudicado muito. É mensagem o tempo todo, é áudio, é vídeo, é trend, é opinião, tipo assim, mistura tudo junto. É o tempo todo muita coisa, muita informação, como se você tivesse o tempo todo disponível, como se você tivesse o tempo todo conectada e você não desconecta. Aí você tenta descansar, só que quando você vê o seu descanso é consumindo mais. Então quando o seu corpo senta, a sua mente continua correndo. E isso cria um estado constante de alerta. Por isso que as pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas, tendo um monte de burnout. É insônia, é irritação, é falta de foco, sensação de vazio, falta de felicidade. Na verdade, isso é porque o seu sistema nervoso, ele nunca desliga. E sabe o que é mais louco? Nós estamos tão acostumados com essa aceleração que a paz começou a parecer meio tediosa, assim, que parece que é tédio. Você tá em paz, você ficar observando a natureza, você estar em silêncio. O silêncio, ele começou a parecer desconfortável e a calma parece improdutividade. Só que talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais motivação, seja mais espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço interno. Porque uma mente sobrecarregada não consegue ouvir a intuição. Então você não consegue se conectar com aquilo que vem de dentro, com as respostas, com aquilo que vem do seu eu superior, com aquilo que vem do divino. E aí você sente que, eu não consigo, receber os sinais. Na verdade é porque você não se permite estar nesse vazio. Porque a solução aqui, como a gente vive nesse mundo, a gente tem que se adaptar a ele. A solução não é você virar uma pessoa sem tecnologia, A solução não é jogar o seu celular fora, sumir do mundo, ir lá para a montanha meditar, viver um retiro espiritual pro resto da vida. Essa solução, ela começa com pequenas pausas no seu dia. Você precisa aprender a desacelerar. E desacelerar não é fazer menos, é voltar a estar presente naquilo que você faz. O que eu mais vejo, eu tive um exemplo até hoje, que alguém me falou que foi fazer um negócio, quando viu, quase colocou fogo na casa, porque esqueceu completamente que tinha deixado o fogão aceso. Porque ligou e foi fazer outras coisas, esqueceu. Então assim, a gente tá tão desconectado de nós mesmos, que a gente faz tudo tão como um robô automático, que a gente esquece de quem a gente é. A gente esquece do tédio, a gente esquece da nossa companhia, a gente esquece da nossa presença. Como se estar sozinho, em silêncio com você mesmo, não fosse suficiente. E aí você reclama da ansiedade, do tédio, da falta de foco, da falta de clareza. Só que na verdade as respostas, elas estão dentro de nós. A resposta é você voltar a estar presente no que você faz. É tomar café, sentar no celular. Eu vi um vídeo disso hoje. É caminhar sem estímulos, respirar sem pressa, sem tempo para acabar. É ouvir os seus pensamentos, o que você tem nutrido. Muitas vezes você nem sabe, porque eles são automáticos. O foco, ele não nasce do excesso. O foco, ele nasce da presença. E a presença nada mais é do que treino, é treino diário. E hoje eu faço algo que é muito simples. Eu crio espaços no meu dia sem estímulos. Momentos em que eu não mexo no celular, que eu não consumo nada, sabe? Que eu não escuto, que eu não respondo ninguém, eu só tô ali. Um desses momentos é, por exemplo, quando eu tô almoçando. Se eu vou almoçar na minha casa sozinha, eu não vou ficar escutando um podcast, eu não vou ficar respondendo, eu não vou ficar vendo vídeo. Eu estou almoçando. Eu tenho feito isso. De manhã, quando eu acordo, eu fico 20 minutos, pelo menos, sem mexer no celular. O despertador toca e aí eu vou meditar, vou fazer minhas coisas. Mas assim, sem celular, eu fico com os meus cachorros. Eu crio esse espaço para eu estar comigo. Porque eu sei que depois que eu pegar o celular, é o buraco negro. Você vai vir ali e vai ter um monte de distração. E no começo, isso é muito desconfortável, porque a gente está acostumado agora, com essa dopamina. E aí você começa a perceber que a sua mente, ela tá acelerada e ela tá querendo mais estímulos. Você percebe que conforme você vai treinando essa presença, algo começa a acontecer. O que é? Você começa a ouvir melhor seus pensamentos. A sua criatividade, ela é estimulada, a sua criatividade, ela volta. Você sente o seu corpo relaxar, a ansiedade e o estresse diminuem. E principalmente, as coisas mais simples da vida voltam a ter graça, voltam a fazer sentido. Porque quando o seu cérebro, ele sai do excesso, a sua vida, ela volta a fazer sentido. Eu fiz uma viagem recentemente para a Argentina, que eu fiquei com os meus sogros e eles quase não mexem no celular. Então foi uma viagem que eu passei uma semana assim muito presente. Eu gravei os meus conteúdos e tal, mas eu não consumi celular. E até me emociono quando eu falo assim, porque isso me ensinou tanto
tanto porque a gente esteve presente. Lá eles têm um costume de tomar mate. Então a gente tinha esse momento do mate onde a gente ficava conversando. Eu, meu sogro, a mulher dele, meu namorado. E a gente tava presente mesmo, sabe? E bem perto da natureza, assim. E eu percebi o quanto eu fiquei bem. O quanto eu desacelerei. E o meu namorado tinha acabado de sair de um burnout quando a gente foi pra essa viagem. Então foi na hora perfeita, assim. Porque é como se fosse uma imersão ali, sabe? E aí quando eu voltei pra vida, eu já comecei a sentir os estímulos. E eu falei, opa, eu não quero perder isso que eu ganhei lá. Que era compartilhar a presença com as pessoas que importam para mim, com as pessoas que eu amo, era estar na minha própria companhia. Então, no fundo, a gente fica procurando mais e mais distração, mas é porque a gente não quer olhar para dentro. A gente fica procurando tanto a paz, tanto dormir sem ansiedade. Só que como você vai fazer isso se você não está presente? Você só tem como estar em paz se você está em paz com quem você é. Muitas vezes a gente está tentando preencher o vazio com mais, com excesso, com mais metas, mais estímulos, mais distração, mais comparação, mais e mais e mais. Só que o excesso, ele desconecta. E tem uma frase que mudou muito minha percepção, que é a seguinte: a minha mente em paz prospera melhor do que uma mente em guerra. A minha mente em paz prospera melhor do que uma mente em guerra. Então, talvez você não precise acelerar mais. Talvez o que você precisa é respirar. Porque quando você respira, quando você desacelera, você volta para si. E quando você volta para si, você se lembra do que realmente importa, daquilo que tem valor para você. E foi exatamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para que a gente passe a valorizar estar em silêncio, passe a valorizar a companhia de quem a gente ama, a nossa própria companhia, sabe? Evitar em alguns momentos os estímulos, porque senão quando você vê, a sua vida tá passando e você tá no celular, se comparando mais, se julgando mais o outro, recebendo tanta informação e não absorvendo nada. Então, hoje eu percebi que a gente tá preenchendo vazios com excesso de ruído. E isso não traz paz, isso não traz bem-estar, isso não traz prosperidade, isso traz mais bagunça, isso traz mais ansiedade. Muito pensando nisso, eu criei o Desacelere-se também, porque a gente não sabe mais descansar de verdade. E a gente precisa de momentos no nosso dia para isso. Seu corpo, ele até para, só que a mente continua. E o Desacelere-se, ele vem muito com essa ideia, que é uma espécie de farmácia emocional. Então é um espaço interno para você diminuir o ruído externo, para você regular a sua ansiedade, para você respirar, para você voltar para o seu corpo, voltar para a presença. E lá dentro você vai ter meditações, vão ter respirações, vão ter trilhas emocionais, práticas para acalmar o seu sistema nervoso. E o Desacelere-se tá mudando conforme eu tô falando para vocês. No segundo semestre vai ter o lançamento dele, onde eu vou colocar aulas de yoga, vou ter um método que eu fiz na minha vida para sair, né, do estado ansioso que eu vivia e me conectar comigo e realizar todos os meus sonhos. Então assim, aproveita para entrar agora e começa hoje, sabe? Começa a meditar, começa a respirar. Tem meditações que são de 2 minutos, 3 minutos. Coerência cardíaca, você entrar em coerência com o seu coração e a sua respiração. Eu ensino isso tudo lá dentro. E se você tirar momentos do seu dia, seja de manhã, no meio do dia, à tarde, para isso, tenho certeza que você vai voltar para si. É menos ruído externo e mais silêncio interno. Porque viver cansado o dia inteiro, viver exausto, não é normal. E talvez a vida que você tanto deseja construir começa no momento que você começa a desacelerar. Então, se fizer sentido, eu vou deixar o link do Desacelere-se aqui na descrição do vídeo. Não deixa de comentar, não deixa de deixar um like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que tá precisando desse chacoalhão, né? Porque tá todo mundo nessa aceleração. Então me conta aqui nos comentários se hoje você sente que seu cérebro realmente consegue descansar ou se esse vídeo vai te ajudar a te lembrar que o que você precisa é de silêncio, é estar com você, é apenas respirar e estar presente. Eu vou amar saber e é isso. Um beijo e até a próxima quarta.